Começando mais um Café com o Tomé, e hoje aqui nessa mesa a história de uma família que se confunde com a história do Colégio Nacional. Hoje nós vamos conversar aqui com representantes, porque já não cabe todo mundo numa mesa dessa mais, para trazer toda a família que interage aqui com o desenvolvimento do Colégio Nacional, e tem a ver desde o princípio dessa escola mesmo, que começou com a professora Ileide Rosa. Então hoje nós temos aqui a família Rosa, representados aqui pelos professores Robson Rosa, Anderson Rosa e o Clayton, que também passou por aqui como estudante, não é profissional da escola, mas sempre esteve muito pertinho da gente aqui, como administrador, como gerente, depois superintendente da Caixa Econômica Federal, que sempre parceiro aqui do Colégio Nacional para muitos investimentos, para muitas necessidades. E vamos lembrar de todo mundo aqui. Hoje vocês vão me ajudar a lembrar da Iara, né, do Chico, essa galera toda que passou pelo Nacional, até chegar aqui nessas outras gerações de filhos, de netos, né, que estão hoje permeando a vida do Colégio Nacional. Então, obrigado a vocês aí pela possibilidade, né? Esse Café com o Tomé, que com o Café Tolardo, que hoje está na mesa aqui também, quem representa o Café Tolardo aí, ó, que é o nosso patrocinador, com muito orgulho aqui. Esse café é delicioso, que nós fazemos questão de promover aqui nesse nosso programa, um café gourmet de Araguari, né, um café que tem tudo a ver aí para que as pessoas tenham, aqueles que têm bom gosto de café gostam de tomar, né? Então, Clayton, mas muito bem-vindos aqui, gente. Nós vamos começar essa história aí lá do comecinho mesmo, né? Como é que foi essa história, então, que vieram se matricular nesse cursinho que, na verdade, estava surgindo, fizeram parte desde a primeira turma desse Colégio Nacional? Como é que foi isso aí? Então, eu vou começar a falar um pouquinho aqui, mas vou passar a palavra para outra pessoa. Porque foi assim, a gente morava em Goiânia, né? 17 anos, no auge da nossa experiência de vida, né? 17, 18, 19 anos por aí. A gente morava em Goiânia e a gente sabia que aquele lugar ali não era pra gente. Então a gente devia voltar para Uberlândia. E chegamos aqui, ó, precisamos achar uma escola para estudar. Eu fui para um rumo, Clyde foi para outro, e no almoço a gente encontrou. E aí o Clyde chegou e falou assim, eu acho que eu encontrei a escola para a gente estudar. Escola pequenininha. Conta aí, Clyde, como é que foi? Até porque, você fala a gente, era só eu e você mesmo, né? Não, por enquanto era só nós dois, né? Mas, Tomé, é um prazer estar aqui, né, nesse momento da história do Nacional. Eu me sinto honrado, eu acho que nós nos sentimos honrados em saber que a gente sempre fez parte disso, né? Eu acho que a história do Nacional e a nossa história de vida, cada um tem sua história, elas se confundem mesmo, né? Como tem a música que se confunde com a minha história, o Nacional e como você diz, para a família inteira, né? Minhas filhas estudaram todas aqui, os nossos filhos, né? E a gente tem orgulho de fazer parte disso. Mas nessa época que era só eu e o Robson, nós estávamos em Goiânia realmente tentando vestibular e o melhor caminho foi vir para Uberlândia. E nessa tarde aí que a gente fez essa excursão dentro de Uberlândia para tentar achar algum lugar, eu encontrei a portinha ali da Rua México, né? A 80? A México 71. 71. México 70. Era uma portinha. E o que me atraiu, logicamente, vocês estavam começando, o preço cabia dentro do bolso, então era um primeiro ponto. O segundo ponto, acho que era importante também, era a quantidade de alunos por sala, e talvez isso também foi por conta, com certeza foi por causa do início, né? Então, e a gente fez a aula experimental, né? A gente teve um contato com a escola, assim, e eu achei assim, muito humanizada a escola, né? Assim, muito perto dos nossos propósitos, que é o que a gente queria. É o detalhe, né?
Você ainda falou com o dono da escola, né? Na matéria. Eram os donos que O atendiam. dono que atendia. Ah, Você vai dizer, você é o secretário? Eu queria conversar com o dono. Não, eu sou o dono aqui. Só estava passando um cafezinho ali, mas eu sou o dono aqui. Era tudo muito... dono, diretor, professor. Não, e o dono era um moleque, né? Era um jovem também, né? A gente era bem novinho, mas os donos, né? O Tomé estava 23 anos. 23 anos. 23 anos. Né? Era um moleque também. Mas a primeira aula, até com o Tomé mesmo, de física, eu não sabia nada de física, e eu saí da sala assim, nossa, eu acho que eu sei física. Depois você aventurou até dar aula de física. Como vocês, né? A gente tentou na química, mas foi um início muito impactante para nós, porque quando a gente começou aqui em Uberlândia, no Nacional, como qualquer adolescente que não sabia qual era o caminho para a gente seguir na vida, foi meu trampolim, por exemplo, para eu passar no concurso da Caixa, que é um concurso, a gente sabe, né, quanto que é concorrido, mas me deu estrutura para isso. Foi uma das coisas, né? E aqui eu consegui passar, na mesma época, no concurso da UFO para engenharia, indo para a segunda fase, eu fiquei no dilema e fui para a Caixa, nem consegui cursar engenharia, mas a gente tem esse calvário todo com todos os irmãos, com o Robson, no curso que ele escolheu, e depois os outros. Mas o ponto que eu ia mencionar aqui do impacto que isso tem para gente é porque começou aí, mas depois tem uma história imensa depois, inclusive com a vinda da minha mãe, que ficou uma vida aqui dentro, dando aula de português, tudo por conta disso, né? Tudo por conta disso. E o engraçado é que quando a gente começou a estudar aqui na escola, a gente teve professores que pegavam na mão da gente, né? Eu não canso de falar da Vanessa, que para mim foi uma pessoa, tipo a mãe que eu precisava ter na educação, né? Me colocou na linha ali e falou, é esse caminho que tem que ser feito e com muito empenho. E não é educação só especificamente de matéria, né? Educação de vida, né? De vida. De como estudar, qual a importância que tinha isso pra gente. Eles eram mais velhos que a gente, né? Pouquinho só, mas eram mais velhos que a gente. Então, isso sedimentou muito a história do que precisava ser feito. Isso foi se confundindo em tudo, né, Robson? Não, e a amizade que a gente foi ganhando com esses professores. A ponto, né, Tomé? A gente tinha um problema com um professor de redação que não se firmava, né? Onde eu cheguei pro Tomé. Tomé, minha mãe está morando aqui em Uberlândia e ela é boa de dar aula, assim, tal. Eu também, sua mãe dá aula? Dá, tal. Não, então fala para ela vir aqui, vamos conhecer, tal. Mamãe veio, conheceu, começou a dar as aulas de redação, era somente no sábado. Fez o teste, né? Passou no teste, ficou muito feliz. E a nossa mãe, ela é foda, que a nossa mãe, assim, ela é um exemplo de vida, de perseverança, de resiliência. É um orgulho que a gente tem. Era para ela estar aqui hoje, mas ela, enfim, ela já esteve cansada, já esteve aqui outra vez também. Já esteve, ela inaugurou o Café com Tomé. Ela inaugurou. Ela junto com a Vanessa e a Lenice, né? Então, assim, ela é uma mulher espetacular, né? É um espetáculo mesmo. É nossa referência. Nossa referência. E assim, não tem uma pessoa que não conhece minha mãe que não fala bem dela. Todo mundo... e sua mãe, a gente encontra às vezes ex-aluno, né? E ele fala, e sua mãe, como é que tá? É a primeira coisa que vem. Então, assim, uma mulher muito forte, né? E aqui no Nacional ela se encontrou, né, como realmente uma professora, se desenvolveu bastante aqui, trouxe todo mundo, né? Aí veio todo mundo para cá, veio o Chico, aí veio Yara, veio Guilherme, veio Anderson, todo mundo. E aí hoje, quando eu vejo, também, eu estava lá na Ibiporã, andando lá, que eu fui lá para conversar com o menino de primeiro ano, né, na turma Primeiro Água. Primeiro Água. Fui lá conversar com ele sobre água, poluição e tudo. E de repente eu olho para o lado, quem que eu vejo lá? Meu neto, né? Meu neto lá brincando. Então, aí eu fiquei, poxa, passa todo um filme na sua cabeça assim, poxa, eu fui aluno aqui, me tornei professor, minha esposa também foi aluna aqui, os nossos filhos foram...
E agora meu neto tá lá. E daqui a pouco vem a minha outra neta, né? Porque tem que continuar a nossos saga, netos, né? Os netos. Mas isso que você trouxe, Robson, da nossa mãe, né? Foi muito impactante na nossa formação como nacional. Mas quando chegamos aqui em Uberlândia, nós morávamos todos numa casa de um quarto, né? Na Tibere. E difícil, né? Muito difícil. E o Nacional não ajudou, eu até me emociono, mas não ajudou na educação, mas financeiramente, porque era o salário que tínhamos, né? Na época. Isso foi realmente impactante para a nossa formação. Lembra E daqui que saiu médico, doutor, advogado, engenheiro. Lembra que um dia a gente estava lá e café da tarde chegou Paulo, Morena e Vanessa com a rosca e café pra gente tomar um café. Eles foram lá, né? Aham. E aí vai sentar onde? Não tinha lugar pra É sentar. difícil. Não, e a gente vê hoje assim, né? O Anderson tá aqui do nosso lado aqui, que também passou por tudo isso e os filhos já estão aqui há quanto tempo? A mulher dele estudou aqui, tá? Assim, parece que é tudo, né? É verdade. Inclusive, bom dia, né? Bom dia. Quando a gente veio para cá, eu estudava numa escola pública e o Chico também estudava no Messias, eu estudava no Zeneácio e o Clayton e o Ross estudavam aqui no Nacional, né? E Cursinho, né? Fazendo Era o pré-vestibular, cursinho, porque a nossa, pré-veste. Foi onde nossa que formação foi exatamente. estadual, municipal também. então, assim, praticamente todo mundo era de escola pública. E os dois faziam pré-vestibular. Então, era igual o Cléber falou na questão do Tibere, que a gente morava numa casa muito pequena. Inclusive, você já foi lá nessa casa. Comendo arroz com linguiça da minha mãe. E na época era muito difícil, muito complicado, porque a minha mãe tinha que trabalhar muito, né? E a gente ficava muito sozinhos na casa, porque também não tinha uma estrutura porque o meu pai também trabalhava em Porangatu, morava em Porangatu. Conheceu a Tibéria inteira, né? Ficava mais na rua, encapetado, hein? ficava mais na rua do que dentro de casa. E hoje, se tornar um professor dentro do Colégio Nacional há mais de 20 anos, como eu tenho hoje, e isso aqui é uma coisa assim, que até comento em sala de aula, nos primeiros dias de aula, eu conto essa história dentro de sala de aula, que os meninos ficam assim me olhando, sério mesmo? Eu falei, sério. Então assim, se eu conseguir virar um professor, eu acho que todo mundo consegue virar alguém na vida, porque não foi fácil e não teve nenhum filho que virou para um outro rumo, né? Então isso eu acho muito difícil a vida de hoje, a gente traçar esse caminho. É um caminho muito bonito, né? Então, quando eu lembro direitinho, em 1997, eu fazia o T1. Inclusive, hoje eu gravei lá para a rádio, falando exatamente isso, na sala 19. Na época, era o T1, eu entrei na sala do T1 em 97 e comecei a lembrar, passou um filme na minha cabeça dos momentos que a gente teve aqui na escola, né? E quando eu passei no vestibular, um pouco antes, eu tinha conversado com o Clayton sobre isso. Ele falou, por que você não faz direito? Eu falei, pô, mas direito... faz direito. Fica muito. Falei, nossa, meu direito é meio complexo, né? Não, mas faz direito. Tá. E assim, quando a gente veio para cá, a gente não tinha uma base boa na educação. Então, era muito complicado eu passar no vestibular de primeira como eu queria, né? Inclusive também era músico na época, né? Em 97 eu era baterista do Boca a Boca, do Liz, que inclusive faleceu recentemente, mas então eu mexi com música. Então na minha cabeça estudar era uma coisa muito difícil. Eu não tinha esse hábito de estudar, e nem pensava em estudar. E quando a minha mãe veio para cá e começou a dar aula, eu falei, pô, mas tem que estudar agora, fazer o quê, né? Não tem outra saída. E aí eu vi o Clyde passando, o Robson passando, o Chico, inclusive, trabalhava na cantina do Colégio Nacional, né, para pagar um pouco do material
que ele fazia aqui na escola, que ele trabalhava na escola. E tocando também. E tocando também. A gente tinha uma banda. Não, na época eu não tocava com eles, né? Mas ele eu era pequeno. Eu quero baterista na época. Exatamente. Mas tinha uma banda que eles trabalhavam, então tiravam um pouco de dinheiro no London, em outro lugar, Public, Piccadilly. Ganhava muito dinheiro nessa época. E Aliás, aí, Anderson, um parênteses, o Nacional integra tanto a nossa vida que o aniversário de 15 anos da Yara foi aqui. foi aqui, é verdade. Foi aqui. E nós tocamos aqui, né? Aí verdade. lembrar que eu fui muito inovador, porque nessa época ninguém tocava timba com pratinho de bateria. Foi a primeira que... E aí, quando o Clayton comentou de fazer o vestibular para direito, eu pensei, pô, mas... Até fiz o vestibular, não passei, lógico, né? Não passei porque eu não tinha base nenhuma, de nada. Depois, um dia, nunca esqueço desse dia, a gente tava na casa do Robson, na piscina da casa do Robson. O Rob já tinha piscina. Então a coisa já tava Eu boa. falo Cara. porque eu lembro desse detalhe. Tava o Paulinho de Biologia, professor, tava o Robson e tava eu. E os dois conversando de escola, e eu olhando e tal. Aí o Paulinho e o Robson comentou, por que você não vira professor? Eu virar professor? Não tem nada a ver comigo. Não, você tem tudo a ver. A gente bate o olho e já sabe que você tem a mão de dar aula tal. Você não faz química? Eu falei, pô, mas química? Faz química. E aí eu prestei vestibular para química, passei. E hoje eu tô aqui no Colégio Nacional como professor. Comecei como monitor em 2000, 2001. Depois, em 2003, 2004, assumi, na verdade, como professor de Química aqui no Colégio Nacional. Então, é uma história muito grande, bonita para todo mundo da família, né, cara? Então, assim, eu conheci a minha esposa aqui no Colégio Nacional. E era professor dela no pré-vestibular. Depois eu vejo que tem 2 filhos, os filhos também estão aqui no Colégio Nacional. Então, assim, é muito emocionante para mim contar essa história, que é muita coisa bonita da nossa família inteira, né? Não só dos filhos, dos netos, mas onde tudo começou, a minha mãe. Né? Começou e vieram os dois, né? O Clayton e Robson. Atrás veio a Ileide como professora. Depois passaram pelo vestibular, entraram, foi para a Caixa Econômica, que até saltou a universidade. Eu entrei na Caixa, lógico, na Caixa fui transferido para Goiás, né, porque não tinha... Aí depois eu consegui voltar para Uberlândia, aí voltei para o Nacional, para um breve tempo de cursinho, para entrar em administração. Na UF. Aí eu fiz Direito. Fez Direito, né? Eu passei para Economia, o horário não dava certo, eu passei para Direito, fiz Direito, e formou em Direito. Formou em Direito. Eu tenho vários amigos, né, que estão aí que... O curso superior acabou sendo Direito. Acabou sendo Direito. Mas eu fui e voltei e completei meu curso superior aqui, depois, né, continuei estudando, mas aí saí de Uberlândia. Como você disse, fiquei 35 anos na Caixa Econômica Federal, pelo Brasil todo, né? Andei pra caramba, pra depois conseguir voltar de novo, e hoje, café atolado. Dos 40 anos do Colégio Nacional, 35 de Caixa. 35. Né, cara? Olha só que movimento. Aqui começou antes da Caixa. Exatamente. Então, e o Robson entrou na universidade ainda novinho, menino. Nós temos vídeo, inclusive, mostrando assim uma movimentação em sala de professores. Outro dia morri de rir de ver assim, aquele palitinho equilibrado que era o Robson, né? Aquele novinho, franguinho mesmo, assim. Mas já era, cara, já estava 91 lá, aquele ali. né? Aquilo lá, 1991, que ele tinha voltado como monitor. Voltei em 90, né? Voltou em 90 como monitor já. Eu voltei assim, ó. Eu entrei em janeiro de 90,
Em março, eu vim te pedir para ser monitor, né? Exato. Aí você deu monitoria e eu já comecei a dar aula no supletivo. Fui Exatamente. aprender a dar aula. Começou a aprender. 89 eu entrei na Caixa. Quando eu fiquei sabendo, eu já estava fora. Quando eu fiquei sabendo que você estava dando aula, eu falei, não é possível. Aprendeu rápido mais. Entrou no eixo? Como é que é isso? A virada de chave foi fortíssima. Foi. Mas, assim, são oportunidades, né? Que, assim, essa era uma visão de mundo que a gente tinha aqui no colégio, que a gente precisava de montar essa cultura do Colégio Nacional. Então, os alunos voltarem como monitores, os ex-alunos que entendiam de como que a gente gostava de fazer a escola, né? Porque tinha aquela compreensão, né, de como acolher, porque assim, não tinha essas palavras ainda, mas a gente já fazia muito bem, né? É igual um time de futebol que tem a base, né? O Nacional era a base. E quantos Isso. professores não criou para Uberlândia? Isso. Eu mesmo fiquei que até 92, que ainda era neném de dar aula. E uma escola que tinha aqui, que era gigante, veio e me ofereceu um salário, que o Tomé, na época, você era candidato a vereador, né? O Tomé, não, espera um pouco, não sei o que tem. Eu falei, mas eles me ofereceram tanto de dinheiro. Eu também falei, nossa, vai, é muito dinheiro, até pra mim, até arrumou uma boca lá pra mim. Tá? Era muito dinheiro, e assim, da noite pro dia, assim, ó, tipo assim, eu ganho 1.000 hoje, amanhã eu vou acordar ganhando 10 mil. E pro moleque ainda, que tava começando a vida, você fala assim, poxa, eu vou adiantar muito minha vida, né? Então, o Nacional nessa época produzia muito. Acolhia muito. Não, e produzia muito professor. Pensa quantos professores saíram dessa época. Nós somos em 6 em casa, né? Minha mãe, meu pai e 6 irmãos. Eu, não parece, mas eu sou mais velho, viu? Então, mas depois realmente, o realmente Robson, novinho demais, né? depois o Chico, depois a Yara, a única mulher dos irmãos, depois o Anderson e o Guilherme. Todos estudaram aqui, todos tiveram passagem aqui. Mas o acolhimento, no que diz respeito à estrutura de vida, foi impactante por isso, porque em todos os momentos, em cada carreira profissional, né, eu fiz direito, cheguei a querer prestar concurso para magistratura, depois a Caixa me acolheu diferente, eu corri um currículo diferente, né? Mas tanto eu como depois o Robson, o Chico, que médico, né, também teve uma formação, mas todos nós fomos acolhidos de tal forma pela escola que o professor, né, fazia parte do nosso projeto de vida. Por exemplo, tocávamos, né? A música, eu sempre disse que é uma parte importante nas nossas vidas. A música, a gente tocava, precisava tocar, gostava de tocar, mas os professores sempre com a gente. Conciliava estudo com os nossos projetos, nos abraçavam, trazia para cá. Quantas vezes nos nossos plantões de estudos, os próprios professores estavam com a gente, com o violão do lado, mas com a gente. Então, assim, era um processo de aprendizado nunca visto, né? Então, assim, eu não vou para o Nacional, eu preciso viver aquilo, né? Então, essa formação... Eu lembro do Barão. O Barão era um point, né? O Barão, o restaurante, né? Assim, e quando a gente olha, eu sempre falo isso daí, porque o que nós somos hoje no Nacional aqui, que se transformou, o ensino médio que veio na sequência, né, que se consolidou, mas toda essa estrutura do Nacional veio do quintal do Nacional. É do quintal. Né, aquela cultura de quintal, aquela cultura de... como a gente não tinha uma infraestrutura, tinha umas salas de aula, tinha um quintal, de tarde o que a gente fazia? Tinha as aulas de manhã, à tarde a gente punha as mesas no quintal e chamava os estudantes para poder fazer o plantão com os professores, que éramos nós. Não é? Então, assim... Era orgânico isso. Era orgânico. Não tinha muito... diria assim, planejamento estratégico para ser aquilo. Pensa, Tomé, em 1989, essa unidade México não tinha uma sala de aula.
Mas era aqui que a gente estudava à tarde. Exatamente. Tinha as 2 quadras, É, a gente colocava mesa nas quadras ali e tudo, e estudava aqui. Saímos daqui de madrugada. Não, e o Nacional já estava vislumbrando que aqui ia virar. Ó. o Estécio, ele quando no café que nós tivemos aqui entre os sócios originários, né? E o Estécio lembra dessa passagem, porque toda noite eu saía daqui e eu ia pro bar do Cabata, né? Que era o último estágio que eu jantava lá no bar, comia o quibe, alguma coisa assim, e ia embora dormir, né? E ali eu encontrava os meus amigos, ali o Estécio, o Zé Maria, né, com quem eu chorava as minhas dores aqui do Nacional, o que estava acontecendo, como é que a gente estava implantando. Nessa época a gente dava aula particular pra caramba para poder manter uma equipe de professores. Né? Dava uma aula para receber, para pagar o professor. Porque a gente dava aula absurdo aqui e não recebia um centavo, porque isso ia para o caixa, né? Ia para o caixa da escola. Então, além de tudo, no final do mês ainda tinha que ter um caixinha. Eu, Paulo Fernando, tinha que botar dinheiro no caixinha para pagar o funcionamento da escola. Então, E quando na México 71 libera o prédio da México 208, o Samuel veio me oferecer a México 208, que é a polícia militar feminina que estava instalado lá, que ele tinha fechado, o Colégio Dom Pedro, tinha fechado o sítio do Pica-Pau Amarelo, e ele quis passar para nós, na época, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falei, não, Samuel, não vou lidar com criança agora não, cara, porque nós não vamos dar conta, nós temos que consolidar essa visão do mundo adolescente. Eu tô no EJA ainda. Né? Aí ele fechou a escola, alugou para a polícia. A hora que a polícia ia sair, ele me avisou. Eu cheguei lá, eu falei assim, a gente não tinha dinheiro para nada, não conseguia pagar, mal conseguia pagar o aluguel na México 71 ainda. Que era dele também, né? Era dele, era tudo dele. E eu cheguei nesse dia no bar, no Cabata, falei, Estécio, cara, eu acho que nós temos que alugar aquilo lá. Nós temos que alugar aquilo. Porque para onde que nós, a hora que crescer, para onde a gente vai, cara? Não vai caber lá. Né? Porque vai crescer esse Nacional, vai crescer. E para onde que nós vamos? Ele falou assim, você é um cara schumpeteriano, que é Schumpeter, que é essa coisa de pensar na frente, a coisa. Falei assim, pois nós alugamos e nós pagávamos o aluguel com o aluguel das quadras. Tinham as quadras e o aluguel das quadras a gente pagava o aluguel do prédio. E aí começamos a fazer isso, colocar as aulas de estudo lá, fazer aquelas maluquices, né, que a gente fazia de domingo. Chamava a moçada, hoje eu vou resolver exercício a tarde inteira aqui. Vem cá, pode vir cá. Aqui. Passava a tarde com os alunos de domingo. Cara. Não, eu achava isso aqui maravilhoso, porque cheio de pés de... Não, tinha frondosa, árvores. E eu pensava comigo, esse Nacional é foda. Olha o ambiente que ele arrumou pra gente estudar. E a gente ficava aqui não sabia os bastidores, né? Então, aquilo ali era... Também, lembrando de uma época dessa que eu estudava aqui, e às vezes eu estudava até 11 horas, assim, às vezes eu perdia o horário. Só que eu tinha de sair daqui, pegar um ônibus ali no Juca Ribeiro, para ir lá para o Tibéri. E um dia eu perdi, e saí daqui, era quase meia-noite. Cheguei lá, era meia-noite e meia, e não tinha mais ônibus para ir embora. Falei, cara, eu saí daqui, lá perto do Parque Sabiá, a pé, à noite, falei, não, eu tô ferrado. Eu tô assim no ponto de ônibus ali esperando, eu vejo um carro da polícia. Eu parei. Vocês não me levam lá. A polícia me levou lá em casa. Olha só. Porque eu fiquei estudando aqui até altas horas, né? E acho que o Alegria já estava morando aqui. O Alegria já era morador. Só que eu acho que ele trancou a casa e saiu para fazer não sei o quê. E eu fiquei aqui dentro, preso. Era o guarda. Mas era essa coisa realmente. O Nacional... ele era a casa desses estudantes todos, né? Que a gente vivia como uma... Era um momento que era muito diferente de hoje, que eu brinco, né? Se fosse nos dias de hoje eu estava preso, né? Porque assim, ia pro boteco com a moçada, né? Porque realmente eu tinha 23 anos e
estava muito perto da 17 a 19 20 anos. e poucos anos, estava todo mundo muito perto. E É. tinha a grande parte, aliás, era mais velhos, né? Uhum. Eram mais velhos do que eu já, né? Que eram pessoas que vinham Por isso que eu digo que foi orgânico, né? O próprio Porque supletivo, né? do supletivo, exato. essa vontade que vocês tinham, né, como direção da escola e professores, nos contagiava, né? Sim. Porque a gente estava junto o tempo todo. O É, tempo todo junto e aquela torcida, como tem até hoje, né? Eu vejo aquela torcida para que os alunos passem no vestibular, que sigam o seu concentrações, caminho, as né? concentrações. E eu acompanhei isso muitos anos, mesmo depois de ter saído, né? Porque a família inteira estava no Nacional. Cada vestibular era um irmão, depois um sobrinho. E foi a vida inteira, né? Participando disso tudo. Eu acho que nesse período aí, eu acho que sempre teve alguém da família aqui. sempre teve. Sempre teve. Sempre teve, Tem, né? porque... Não, é assim, ou Hoje a como Vitória professor, estuda. ou como... porque estudante, veio, depois de né? vocês, veio logo em seguida o Chico, fez cursinho também, Aham. que demorou mais tempo porque ele queria medicina e era... Mas o mais Errado. tempo foi em 91. Foi. Então, mas assim... Janeiro de 91 ele já estava Exatamente, já entrou, já inou. Ele ficou 2 anos, eu acho, né? Ele ficou 90 e 91. 90, 91, 2 É. anos. Era muito pouco para uma carreira como medicina, né? Que assim, que... Da base que ele tinha, né? né? Não, na verdade, aquela- ele entrou em janeiro de 91. Em janeiro. Foi, então ele ficou em 90. Então ele gastou um ano, Foi 2 propriamente. semestres. 2 semestres. E depois. ele ainda trabalhava na Saiu cantina. Aí tocava os... Então, aí veio o Chico. A Iara, ela já pegou o ensino médio. Foi, A a Iara, ela teve a possibilidade, porque em 90 Foi em nós 90. já implantamos o ensino médio. Em 90, porque foi a história... Ter feito parte das primeiras 87. turmas. Ela Foi. entrou logo na primeira turma. Eu fui professor dela lá. Ela fez segundo e Primeiro, terceiro não, ano. eu fui primeiro. Primeiro também? A turma tinha 8 alunos. 8 ou 9 alunos, assim. Inclusive o Morum era dessa sala O dela. Morum veio, porque assim, na verdade, o que aconteceu? O Rodrigo Rodrigues, que inclusive hoje tem um filho dele aqui que está no 2º ano, Sim. que era desse primeiro ano. Não, essa geração toda é pai de aluno da escola. Outro dia eu trouxe aqui André as Tanus. bailarinas e tudo, o Vorte, que tem os filhos todos na escola, né? A Lidiane, a Alcinete, né? A Érica, infelizmente, não veio. A mas- gente estava lembrando, ó, esse ano teve a 36ª turma de formandos do 3º ano. Em 1990 foi a primeira Foi a turma. primeira turma. Eu dei aula na primeira turma e eu estava lá vendo a 36ª turma e eu ali, 36ª. olhando para eles. 36 anos de colégio, né? Então, quando foi autorizado o funcionamento do Colégio Nacional, porque, na verdade, veio do boom da nossa aprovação em 89. Tudo começou ali, porque em 89 nós demos um salto triplo carpado, realmente. O Nacional apareceu. Foi quando eu passei no vestibular. O Nacional apareceu, definitivamente, que nós tivemos uma aprovação robusta naquele ano de 89, porque houve uma greve do Estado. Dessa greve do Estado, Veio aluno. vieram alunos que nós aqui oferecemos quase de graça o cursinho para eles conhecerem o Colégio Nacional. Aquilo projetou absurdamente alunos do Museu do Messias, do Zé Inácio, né, que formaram realmente um grupo e eles estudaram. Como a greve começou lá em abril, né, e nós fomos com eles de abril até o meio do ano, foi em greve. Depois, no meio do ano, ele falou, não, agora vão até o vieram, fim. eles vão até o fim. E vieram e fizeram o nosso pré-vestibular por 6 meses, e nós chegamos realmente a ponto de bala naquele vestibular, tivemos uma aprovação estupenda. Né, com uma Engraçado massa também de você alunos. falar isso, dessa turma de pré-veste que veio, né? É, Porque em 91 teve outra greve de Estado, e aí veio para os terceiros anos. vieram para os terceiros. Eu lembro direitinho, porque Depois, eu casei em julho, dia 13 de julho eu estava casado, fiquei uma semana de lua de mel e já voltei para dar aula para essas turmas, porque eles começaram em julho. Não, construímos a toque de caixa, Foi. aquele... Onde eram as quadras, virou sala de Uma aula. das quadras viraram 8 salas, né, para poder receber esses alunos, de Foi. repente.
né? Porque era uma questão emergencial. Nós, E de oportunidades, né? então, nós entramos com a aprovação de 89, nós entramos com o pedido de regularização do ensino médio. E isso, na verdade, assim, saiu em janeiro e nós tínhamos que funcionar. E não tinha aluno, não tinha aluno para funcionar em 90. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá no Messias Pedreiro e nós oferecemos bolsa para primeiro, segundo, terceiro ano. Por quê? O pré-vestibular, ele sustentaria aquele início do ensino médio. Ele ia sustentar. Demos bolsa. Demos lá 20 alunos de primeiro ano, 20 e tantos de segundo ano, 30 e poucos de terceiro ano, todos bolsistas da escola. Vieram todos como bolsistas, porque não tinha tempo de fazer matrícula. Então, esses alunos aí, eles que realmente fizeram a marca do nacional no ensino médio, começou ali e teve essa sorte, que no meio do processo, com uma nova greve do Estado, né, os alunos de terceiro ano, eles vieram pedir, como eles tinham tido a experiência, né, desse sucesso dos alunos que entraram em 89, eles vieram e falaram, não, mas agora a gente quer vir para o terceiro ano. E a gente já tinha o ensino regular, construímos a toque de caixa as salas e botamos os alunos Será aqui. que você conhece um pouco de educação, Tomé? Rapaz... Porque assim... não é só dentro de sala de aula, né? Porque você é um exímio professor, né? Mas essa formação educacional dentro, no meio e fora de aula, né? Das salas, né? Eu acho que te deu uma bagagem assim. Eu acho que realmente falar de educação é uma coisa complexa, não é só dentro de sala de aula, é uma coisa que... E aqui está a prova disso, né? A educação que nós tivemos não foi só dentro de sala de aula, né? Foi um contexto muito maior do que esse. E quando eu brinco, né, falo, será que você entende um pouco disso? É porque eu vejo que Uberlândia está bem direcionado nesse caminho. Eu sei que você faz parte desse grupo que fala sobre educação, de inovação. A gente precisa disso e ter esse tato, né? Porque desde o início foi assim que começou o Nacional, com o pé no chão, sabendo das necessidades, alunos que realmente tinham capacidade, mas não tinham possibilidade de ter acesso à educação, como nós temos hoje no Brasil, N casos assim, né? E tem que abrir esse precedente de uma forma muito inclusiva, para colocar mais gente para estudar, mais gente para ter paixão pela escola, pela educação, né? Hoje o mundo tem tantos atrativos que não é a educação, e só a educação faz e transforma. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão conduzindo aí em Uberlândia. Hoje o Nacional ele é uma referência em educação, hoje não só em Uberlândia, na região, mas no Brasil, né? O Robson acompanha. O Robson teve uma trajetória aqui, né, que foi monitor, professor, saiu daqui e assim, naquela época eu falei, não, cara, vai embora, um salário desse aí, você vai embora. Assim, de a gente ter a grandeza, né, que isso é uma coisa que eu sempre tive no comando da escola, ter a grandeza, que nós sabíamos que a gente tinha que preparar muita base aqui, porque os nossos profissionais iriam embora daqui. Nós estamos preparando para o mundo também. Sim. Né? Então, e que não ia segurar todo mundo aqui. E que tivemos essa grandeza. Aí foi para Campinas, foi diretor de escola, de uma grande escola em Campinas, né? Volta depois para a escola como professor novamente, foi diretor. Aí o Nacional contratou, né? Aí o Cascai veio de cá, né? Não, já, na verdade, o Nacional, ele foi, né? Ele foi se fortalecendo ao longo do tempo, ele foi crescendo, foi, né, se tornando essa grande escola, construída sempre com pilares importantíssimos, né, que a gente teve aqui da cultura, né, da cidadania, né, de enxergar a formação cidadã, de formar a formação no Uberlândia, integral. uma escola trazer Rubem Alves. Rubem Alves, Cortella, né, os grandes nomes da educação, da cultura brasileira. Eu elequei um só para você ver essa visão de
de mundo que Zé tem. Pacheco, Madalena Freire, Nossa, né? o Dalmor lá, o Ladislau Dalmor, assim, os autores dos mais importantes de livros, assim, mensais. os simpósios de educação que nós fizemos, o Nacional, ele sempre assim, ele sempre esse pilar da inovação, da busca constante pela renovação, né, pela enxergar a educação como um processo de transformação permanente. Oportunidades, né, também. E uma coisa que eu acho interessante, eu até comentei com a minha mãe, é exatamente o que você pensa a respeito do profissional, né? Independente se é irmão, se é filho, se vai ter 3 ou 4 pessoas que trabalham na escola, é competente, faz o trabalho certo, é isso, É isso. entendeu? Não tem que Então, ter assim, restrições. E isso eu acho interessante. Então muita gente fala, pô, mas os dois irmãos trabalham no Nacional e na Química, como é que pode isso? E hoje a gente trabalha juntos, né? Divide frente junto, pensa tudo a respeito de material, de tudo juntos. E é uma coisa assim muito rara, né? Hoje dentro do cenário da educação. E tudo através da minha mãe, né? Que trouxe esse conhecimento para a gente. Então, eu agradeço também ao Colégio Nacional por acreditar em mim, acreditar no Robson, na própria Leide, que é a minha mãe. E isso é uma base interessante, porque hoje, muitos professores que tem aqui na escola eram monitores junto comigo. Leandra, Délcio, muita gente, muitos professores que hoje também estão fora, mas cedeu a base, acreditou nesses profissionais e hoje estão aqui vestindo a camisa. Não, é o exemplo, a família de vocês é o exemplo daquilo que nós chamamos de comunidade de aprendizagem. Né? Para pensar. Né? Foi a mãe, os filhos, né, que passaram todos por aqui, dedicaram toda uma história. Sua mãe como provedora da educação, né, que gerou provimento familiar, não só no alimento, não só mas também na cultura, né, de compreender a grande importância da educação na transformação da vida das pessoas, né, porque somente através da educação nós vamos mudar a realidade. Somente através da educação a gente transforma essas realidades. Nós temos muito orgulho de ver ao longo dessa jornada toda quantos filhos de colaboradores aqui, quantas pessoas, quantas vidas de famílias que nós ajudamos a modificar. E vocês são exemplo vivo disso, né? Porque vieram os filhos, eu acompanhei nascerem os filhos, né? Os filhos do Rob desde a concepção, né? Desde a concepção. Você contribuiu com o Fusca. Contribuí com um Fusquinha ainda que saiu para namorar, ainda emprestei o carro para sair. Então, assim, Cândida, Robson, alunos, depois profissionais, e tem os filhos inauguraram o fundamental anos finais do Colégio Nacional. Inauguraram, 5º e 6º ano. Sempre fazendo história, hein? Então vieram para o início da jornada do fundamental, porque nós ficamos, depois com o ensino médio e pré-vestibular, nós ficamos 17 anos. Aprendendo a lidar com o adolescente, né? Porque nós estamos falando de toda essa jornada, porque o Nacional, ele veio do universo adulto, compreendendo o universo adulto, do ensino de suplência, depois compreender profundamente a adolescência, quando nós migramos para o ensino médio, e ali a gente teve que comer muito sal para compreender do universo adolescente, porque era a adolescência não existia a criança e o adulto. Né? Nós trouxemos, inclusive, um outro dos grandes nomes, o Teiral, que era quem fez a primeira tese da adolescência, né, para ser debatida, né, foi o Oteral, quando a gente compreendeu assim, o universo teen, né, que tinha um meio do caminho aí, que não era nem criança nem adulto, que era o adolescente, como lidar com isso, mas o Nacional já falava de socioemocional,
né? Nacional já tinha psicólogo desde o pré-vestibular, desde os primórdios, Como é que no era ensino o slogan? médio, né? Ensino sério e liberdade, né? Ensino, sério e liberdade, dando voz à juventude, né? No momento de abertura do país, no momento em que essa juventude redemocratização. clamava por isso, né? Atravessamos aí as diversas fases do desenvolvimento com chegada da tecnologia, né? Com a virada da internet, nunca me esqueço disso, né? Com essa virada da internet, Escola do Futuro da USP, professor Lito, fui para os Estados Unidos, fui para o Vale do Silício, né? Eu escorreguei no escorregador do Google, cara, né? Eu vi aquilo nascer, né? Então, assim, num momento que era incipiente, ninguém sabia como é que seria a utilização de tecnologia. Eu volto dos Estados Unidos e falo, Stécio, nós temos que ter um provedor de internet, como um quinto provedor corporativo de Uberlândia. Aquela coisinha que era o Nacional, né? Então, assim, a gente enxergava realmente, nunca entramos nas febres, né? Nunca o Nacional, agora é tablet, agora é o quadro. A gente sempre comprou, né? Sempre deu meia dúzia ali para as pessoas usarem, para a gente entender. Põe um quadro eletrônico aqui, esse estúdio aqui já teve essa visita aí, mas a gente não era aquilo que ia mudar a educação, né? O que viria era um processo, né, de utilização da tecnologia, porque o GIS era uma grande tecnologia, o livro é uma grande tecnologia, né, que a gente Isso é um tinha processo de disponível, transformação. né? Então, isso daí, realmente, o conhecimento foi mudando muito, a escola foi acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, quando eu falo dessa comunidade em aprendizagem, a gente vê, né, passaram os filhos que hoje estão formados, estão aí, tudo bem, né? Fizeram parte de uma geração muito bem sucedida, encontro todos eles bem sucedidos. O Anderson com os filhos pequenos hoje vindo lá numa educação infantil e num fundamental anos iniciais, que não tem nada parecido hoje em Brasil. E você sabe que os plantadores do Café Tô Largo também estudaram no Então, Nacional. exato. A Camila, minha filha, E o é Alex. odontóloga, eu tenho 2 formações, eu sou tecnista. A Vitor, e eu ia até te perguntar isso, porque eu fico imaginando quantas vidas quantas transformações que prescindiram, que passaram pelo Nacional. Eu estou com a Larinha lá em Portugal, com a formação que teve aqui, morando lá, Fazendo mestrado em artes, fazendo mestrado em formado artes. em artes. A mais nova também está aqui no Nacional. E eu fiquei. Passou um filme na minha cabeça assim: caramba, quantas vidas passaram por aqui que hoje comandam várias. Estão no mundo inteiro, Estão né? no mundo inteiro, Estão no mundo né? inteiro. Hoje está no mundo inteiro, Então, literalmente. quando você diz que a gente é uma pequena amostra disso tudo, eu concordo, viu, Tom? É porque a gente acredita, né, que a vida da gente tem um período de infância que é muito marcante, daquele início de vida e tudo, e depois tem outras fases, né? Você falou da época da puberdade, dos 13 anos, né? Mas se você fatiar os processos de crescimento e evolução da vida de cada um, eu tenho a impressão que nem sempre a educação faz parte dessa evolução de todas as pessoas, né? Pessoas nascem, crescem, mas a educação, de repente, não faz parte disso, infelizmente. E esse exemplo que você trouxe da nossa família é realmente marcante e estruturante, porque o processo de educação que nós tivemos, e foi aqui que nós tivemos, transformou nossa vida. Não só financeiramente, né? Graças a Deus. Também. Caráter, emocional. O valor para a coisa. O valor, saber o valor das coisas. Saber que nós somos só passageiros aqui, né? Foi tudo aqui, sabe? Então, a gente está tomando um rumo dessa história aqui, falando de educação, né? E a educação, realmente, eu me sinto parte desse processo e muito grato da minha vida nessa carreira evolutiva, nesse momento de vida evolutivo,
não só a mim, mas toda a nossa família passou por esse momento. E nós temos nessa trajetória a educação, que foi trazida pelo Colégio Nacional. Foi marcante isso para a gente. Né? Por acaso que a gente defende a camisa, adora, né? O café atolado está aqui, mas não é por acaso, né? Não. E o engraçado, Não. você está falando, eu comecei a pensar, os filhos do Tomé, todos meus também filhos, vieram todos para cá, nós demos aula para os 4, né? Sim. Do STES também, aí você começa a ter Olha a mistura. A O mistura. Tomé é igual ele, Tá vendo? gosta de fazer filho também. Cara, eu vim do Nacional, vida de solteiro até 96, quando o Nacional fez 11 anos. No 11º ano eu comecei a namorar a minha mulher atual, que nós nos casamos em 97. E foi dali que vieram, né? Vieram a Ana Tereza, depois veio o Hugo, Caio, Giovana. Né, os 3 anos. Giovana está com 20 anos, tá? Foi a última agora, tá podendo Não, nutrição. eu falo porque você começou a falar e eu comecei a pensar, pô, mas esse dia eu tá dando aula pro Ivo, agora tá dando aula pro Raul, que é neto do STES, olha só como o negócio vai É a virando comunidade. E o efeito dessa comunidade a gente tem até hoje. Hoje nós temos um quadro aqui de mais ou menos 400 ex-alunos que são pais de alunos do Nacional hoje. Isso é uma escola. Isso é uma escola. Eu fui no rito de passagem do 9º ano agora. Cara, eu fiquei assim, eu arrepiei, porque, cara, eu vi lá o Papagaio. O Papagaio, ele foi meu colega de faculdade. Carlos José Soares, meu colega de faculdade, ele fazia educação física, eu fazia engenharia. Nós éramos rivais nas atléticas, né? Eu era do diretório acadêmico, que apoiava a atlética da engenharia nas Olimpíadas, que era muito importante. O principal rival era a educação física. Então nós nos conhecemos na universidade, no universo esportivo. E quando eu montei o Nacional, o Papagaio estava se formando também em educação física. E falou assim, cara, eu quero fazer... Montei o cursinho e falou assim, fez parte da primeira turma de pré-vestibular aqui. Ele era um dos 6 alunos da primeira turma. Que tinha a Morena, que tinha a Lígia, que tinha... A Morena também estudou aqui. A Morena foi também aluna da primeira turma, dos 6 alunos da manhã do Colégio Nacional, que nós só tínhamos 6 alunos. Né? E uma turma de 25 à noite, que veio do supletivo de 2º grau, que tinha um diplomado, que era a nossa maior turma, era tudo na área de humanas que aquela turma ia prestar vestibular. E o Papagaio queria odontologia, tinha uma outra garota também da Droga Líder, que queria odontologia, a Lígia queria medicina. Então nós tínhamos... Da Droga Líder ali são os pais da Laura? Os pais da Laura, a mãe da Laura, Que né? foi aluna Que nossa. foi aluna... Medicina. Passaram todas as duas. A Uma... Laura foi da sala do Rafael no 3º ano. Uma é Meu filho. arquiteta e a outra é médica. As duas Você passaram. lembra dela? Você Lembro. deu uma pra ela. Filha do Daniel, né? Da Droga Líder, depois do irmão também. Então, assim, essa turma... E dessa primeira turma, né, o Papagaio. Então eu encontrei o Papagaio, que fez parte dessa primeira turma, que passou e ficou 1 ano e meio aqui fazendo o cursinho, para poder... o cara... Odontologia era o 2º curso mais concorrido da universidade. Né? Passar para aquilo lá e falou, será que eu dou conta, cara? Eu falei, não, cara, você vai dar conta. Então eu encontrei com ele, porque depois passaram todos os filhos dele, e ele estava lá como tio de um sobrinho que veio de Monte Carmelo e estava formando aqui. Agora, eu fiquei impressionado demais com a quantidade de pais que são ex-alunos da escola, né? A Roberta, teve um aluno que chegou para mim e falou assim, você sabia que você foi professor da minha mãe? Eu falei assim, eu sei sim, é a Roberta que eu já vi que está lá. Ó. Né? Eu já vi a Roberta. Não, mas é o que eu estava comentando, cara, porque você começou muito novo, né? eu comentava aqui agora que quando eu te conheci, que você era o dono da escola, o dono da escola é um cara velho, né? Você tinha 6, 7 anos mais velho que eu era um moleque, você também era um moleque, mas eu achava que o Tomé era o velho.
Não, Você pedia né? pra ele assim, o senhor pode explicar de É, novo? Senhor. A professora de Química, comentei também, né, que você formou. Por isso que a educação é um negócio estruturante, porque ele de uma forma indireta, ela vai conectando muitas coisas, né? E o comentário que eu fiz que você sempre foi um excelente professor. Aprendi física, o pouco que eu sei de física, mas aprendi com você. Você dava aula e o que eu te admirava era o quadro, né? Aquele quadro muito bem feito, que quando você punha aquele quadro, como é que apaga isso agora, né? Vai apagar essa obra de arte? Não pode apagar. E eu vejo o Robson, o Anderson, os quadros deles, até hoje, né? O Anderson é o mais novo dos irmãos que dá aula aqui, mas um quadro impecável, né? E eu tenho certeza que vários professores copiou isso de você, né? Então, não só a questão didática, né? Mas essa energia, né? Eu vejo os professores apaixonados e isso irradia. Então, a gente está aqui hoje falando de uma coisa emocional mesmo, Sim. sabe? Não, Sentimental. E um detalhe, né? O Clyde, ele se arriscou a dar aula. Deu aula alguns meses lá em Porangatu, em escola pública, substituto. O Chico, professor na Católica de Brasília. Ele até hoje, Até né? hoje. De residência. Professor, né? Professor e médico, mas é professor também. Euans, professor. A Yara formou em Química, mas falou, não, eu não quero mexer com a indústria, dar aula, eu vou mexer com a indústria. O Guilherme, se ele quisesse ser professor, ele com certeza seria um dos grandes professores da escola também. Por quê? Porque tem a chama dentro dele, a chama da empatia, a chama de agregar. Tanto que ele é músico, todo lugar que ele vai as pessoas gostam demais, né? A gente já brinca quantas vezes, fala assim, não, Guilherme, e a gente fala para ele, você tem que ser professor de biologia. Se ele fosse professor de biologia, eu tenho certeza, ele estaria sentado mais aqui na ponta aqui para a gente conversar também sobre educação. Mas ele quis fazer outra coisa, formou em agronomia, está mexendo com isso e é músico também, né? Então, assim, todo mundo da casa da Ileide, né, tirando a Yara, porque irradiou. Experimentou já a sala de aula. Acho que a gente gostou um pouco mais, né? E você está falando a questão da sinergia, aquela, né? Eu vejo o Tomé, depois de, tem 20 anos que eu tô aqui, metade da escola, né? 40 metade da anos, idade. Metade da idade. Mas eu vejo o Tomé nos horários culturais, nos momentos de vestibulares, e a gente sempre tá junto ali, dando uma ajuda, né? Na questão dos alunos ali, trabalhar questão emocional. Mas é quando o Tomé pega o microfone e faz aquela missa, olha só, depois de 20 anos, eu me emociono, eu arrepio, falo, cara, esse cara E isso ele faz há 40, né? Mas agora ele tá com uma concorrência forte. O Paulé vem aí, viu? Ainda bem, né, cara? Não, isso daí. E assim, como é? Engraçado, desculpa, Tomé, mas assim, engraçado, uma coisa que foi emocionante esse ano, muito. Eu achei foda pra caramba. Foi o Rafinha, lá na colação de grau, que ele falou assim, agora eu vou rezar uma missa aqui, né? E ele fez no estilo nacional de ser, mas com jeito próprio. E aquilo ali ficou maravilhoso. Aí eu tava olhando assim e falei assim, pô, mais um que vem para agregar e continuar a história, né? Isso. Porque a história é essa, né? Você começa uma coisa aqui e daqui a um tempo a gente não tá aqui mais. Isso. E quem é que vai fazer as coisas que a gente acredita que é o que é o melhor para a educação? E a gente criou essa cultura aqui dentro. Existe essa cultura. Existe essa muito paixão, forte. acho que é a palavra A paixão. Paixão Eu pela acho. educação, a É paixão isso. pela emoção de... Porque assim, nunca esqueço do livro do Valon que fala, né, que é da afetividade e da aprendizagem. Sem as duas... Alicia Fernandes, afetividade, né? se Alicia você não Fernandes, tiver, que não vai. a aprendizagem está na intersecção da emoção do professor com o aluno, né? Do aprendente e o ensinante. Está nessa intersecção da emoção. E o aluno percebe isso. Sem emoção não há aprendizagem. Não há aprendizagem. Então a gente se conecta, Tem que conectar. né?
Eu nunca me esqueço, assim, os alunos sentiam medo de física, né? Eu falava, não, você vai aprender, porque você nunca teve um bom professor, agora você tem um. Né? Assim, Paixão. E o Robson falou uma coisa esses dias, a Ana Flávia, quando teve aqui, que entrou em odontologia, é dentista, é mulher do Marcelo, que fez 3 cursos superiores passando por aqui, começaram a namorar, casaram, tem filho, da Bela formou no 9º ano agora, está indo para o ensino médio. Ele escreveu um livro quando eles vieram para o ensino, para a educação infantil, né? Ela fala assim, Tomé, assim, cara, você me fez entender o impossível que era aprender física naquela época. Eu achava que eu nunca ia aprender física. Mas esses dias conversando com o Robson, exatamente isso, porque eu demonstrava as coisas, né? Eu fazia o aluno entender o raciocínio, né? Lidar com as dimensões, né? Em fazer o aluno entender que muito além de uma fórmula... Se arriscar num lugar que ninguém quer arriscar. Análise dimensional. Análise dimensional, porque isso aí traduz tudo. Né? Se o cara que sabe fazer análise dimensional, ele entendeu tudo, ele entendeu todo o raciocínio. Né? Então ele sabe todas as grandezas, ele sabe o que significa aquilo, né? Então não decora. Ele não tem que decorar, porque ele aprende, ele entende. Então, assim, isso daí realmente é a hora que você vê que o estudante, ele adquiriu, que ele adquiriu aquilo lá, que é maravilhoso. Eu recebi isso do meu professor, que foi quem me inspirou, e na verdade a gente sabe que a gente inspira, vai inspirando pessoas mesmo, e isso vai se traduzindo, né, nisso que é a cultura do Colégio Nacional, que você veja, nós estamos comemorando 40 anos, e nós temos em toda a extensão, conto, né, que a gente nasceu no mundo adulto, enxergamos o universo adolescente, ficamos 17 anos nisso, instalamos o ensino fundamental de 9 anos, logo na sequência, né, que veio o Fundamental 2, depois o Fundamental 1, e demoramos 25 anos para chegar na educação infantil. E estamos esses últimos 15 anos fazendo a releitura a partir da infância, de todas as faixas etárias, né, da educação de todas as faixas etárias, porque a hora que a gente compreendeu a infância, a gente sabia onde é que tinha que chegar no mundo adulto, falei, porra, tudo faz sentido ser diferente, e estamos num processo evolutivo, né, de transformação dessa educação, que é isso que nos dá realmente essa energia. E não é só dentro, como eu disse, né, não é um valor só para a sala de aula, é um valor para a vida. Robson falava que todos nós em casa, de alguma forma, demos aula. Eu na Caixa, eu fui instrutor da Caixa a vida inteira, né? No meu processo de gestão, de comandar equipes, foi fundamental essa dinâmica de conhecer a educação e ter essa didática de se comunicar com, de certa forma, o interlocutor ali, o aluno, né? Então, não é só na questão de sala de aula. Não. A educação transcende, é muito mais do que isso. E você, quando traz o raciocínio desde o início, né, da formação do ser humano, que é o ensino fundamental, e antes disso, né, que Educação infantil. A infantil, que o Felipe está ali, Luiz Felipe, o netinho do Que é Robson. educação e não ensino. Ele vai absorvendo essa coisa desde sempre, né? Então, se foi especial para nós essa transformação depois de não ter tido ensino fundamental e nem nada, era muito incipiente e a gente conseguiu absorver isso, imagina para aquele ser que começa desde pequenininho a absorver isso. O Luiz Felipe chegou para mim e falou assim, vovô, você estuda no Nacional, igual eu, que ele já sabe onde ele estuda, né? Aí eu falei assim, não, o vovô, ele é igual a tia Pamela. Ah, igual a tia Pamela? Aí eu falei assim, o vovô é professor. Ele falou, igual a tia Pamela? Eu falei, igual a tia Pamela. Aí ele falou assim, e por que você não é meu professor? Não, aí já tem que... Vai chegar lá. Perguntas difíceis aí. Não. Mas o Matheus me perguntou isso. O Matheus tem 5 aninhos e fala assim, pai, será que você vai me dar aula? Eu falei, cara, não sei não, mas vai ser meio complicado. Você tá velho já. Mas daqui 10 anos você não vai dar. Mas, aí eu falo assim,
eu acho que você vai me dar aula. Momento de descontração. O Matheus, filho do Anderson, como é que ele tava conversando com o coleguinha e surgiu uma pergunta difícil lá na roda dos coleguinhas. Ele falou: meu pai sabe essa resposta. Foi, mas... Não, eles estavam conversando sobre. Eles estavam atrás do palco, falando sobre bicho, sobre planta. Aí um outro falou: oi, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é assado. Aí ele falou assim: meu pai sabe o que é. Ué, por que seu pai sabe que. Aí ele mexe com o Enem. Ele mexe com o Enem. Ele mexe com o Enem. Então sabe tudo. É engraçado, né? O Rafael e a Thalita, os dois também enveredaram também. A Thalita é instrutora, dá aula. O Rafael também gosta disso. Então, assim, não tem jeito, né? Nossa, a família Rosa é a família educadora. É a pele, né? Eu, na minha casa também, engraçado isso, né? Os 3 filhos viraram professores. Os 3 da casa. Todos seguiram essa carreira, né? 2 na universidade e eu aqui. Né? Então, essa coisa é propósito. Aqui, se você precisar agora de aula de como fazer um bom café, você pode me chamar. Não. Que eu vou dar o curso de barista, que agora é minha praia de aposentado, né, Tomé? Então, assim, já vou dar o spoiler aqui, porque o Café com Tomé 2026 vai ter a máquina aqui, e o primeiro Café com Tomé vai ter você aqui explicando uma aulinha básica de o como... que é o café, o que nós tomamos e achamos que é café, Exato. como fazer um bom café. Exatamente. Boa, hein? Contar desde a mas vocês sabem onde vocês têm que fazer esse podcast, sabe aonde? Lá na fazenda. Nós vamos fazer Chamar esse... o Gabriel para lá. Nós vamos gravar essa coisa lá debaixo do pé do café. Desde o cultivo. Lá no pé do café, apanhando os grãos. Com o engenheiro agrônomo do lado, que é o meu genro, o Alex Tolardo. Aí, ó, mostrar como é que se faz, como é que chega nesse café delicioso que a gente toma aqui. Ô, Tomé, eu queria encerrar a fala agradecendo, né? Eu acho que esse momento aqui é um momento também de agradecimento de tudo que você fez juntamente com o Stess no momento mais difícil da minha vida, que foi a minha cirurgia cardíaca, depois seguida de 2 AVC. Então eu quero hoje agradecer, estou emocionado aqui, o que você fez por mim e pela minha família no momento mais difícil da minha vida. Muito obrigado. Isso aí é renascimento, meu amigo. Isso aí é para sempre, né? Olha o slogan dessa escola aqui, né? Criação do Sérgio Evangelista, que eu quero render homenagem aqui, Educação para Sempre, né? Que traduziu o que é essa escola hoje, Educação Sempre, né? Que eu acho que é isso que nos traduz, né? Porque é compreender esse sempre como sempre, mudando sempre todas as fases e em todos os sentidos e em todos os ambientes. E aí essa questão humana para nós ela é uma gratidão, porque eu fiquei 7 meses praticamente sem conversar, né? E a escola, principalmente você e o Stess, acreditaram no meu potencial. Falando, não, você vai voltar, você vai dar aula, fica tranquilo, se cuida, e quando você voltar, as portas estão abertas para você. Então, assim, eu tenho uma gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. E nós a gratidão por toda a família de vocês também, dessa família abençoada aí, que eu amo, né? Que frequento, faço questão, né? Desde aqueles primórdios, né? Comendo arroz com linguiça da Dona Ileide, momentos que a gente reunia a escola muitas vezes na casa de vocês lá, simples, né? Mas de muita alegria, de muita sinergia, de muita amizade, né? E é tudo isso que a gente carrega no DNA mesmo. Então, não tem nem que agradecer, isso é uma obrigação que a gente tem com qualquer ser humano num momento da vida profissional, pessoal, que passe de a gente ter todo o apoio necessário para que se reerga, que se vá para frente, porque a gente se construiu junto, né? Então é muito bom a gente ver isso aqui e viver, né?
viver isso aqui, porque 40 anos de história e essa família aqui, 37 anos desses 40 anos convivendo dentro dessa história. Né? A história com alegria, com alegria, com os desafios. O Anderson tocou bem nesse assunto, né? Ele teve problema cardíaco dele e eu pensava que ele nem cantar fosse conseguir. Hoje a gente voltou a cantar, voltou a sorrir. Eu também agradeço, viu, Tomé, todo o apoio que o colégio, você com certeza foi importante para nós e em todos os momentos, né? Em todos os momentos da nossa vida. E eu faço isso me referendando também a várias e várias famílias que passaram por aqui. A gente está falando aqui de um pedaço da família Rosa que é imensa aqui em Uberlândia, né? Tem meus primos que de uma forma ou de outra carregam isso também com eles, né? Primas e família como um todo. E que essa história individual de cada ser humano, eu sempre acredito que cada ser humano tem uma história para contar. Umas têm mais histórias, outras menos histórias. Mas 40 anos de colégio nacional numa vida é muita coisa. E a gente tem muito a agradecer ter feito parte disso, faz parte até hoje, né? E que isso vai, na nossa biografia lá, vai sair lavrado com todo orgulho aí e agradecer toda essa parceria, esse aprendizado que vai perpetuar com certeza para outras e outras gerações. Tenho certeza disso. A gente ainda continua com muitos desafios na educação. Ontem mesmo a gente passamos uma manhã discutindo sobre, né? Porque a gente é bicho insatisfeito. Porque o bicho satisfeito, ele morre. E a gente é um bicho insatisfeito numa selva e que a gente precisa sempre, né, também, com muito estudo, muita perseverança, sem esquecer das raízes. Ontem passamos a manhã toda discutindo aí e eu estava comentando, né, que um simples gesto te ensina muita coisa, né? Quando eu era diretor, e antes mesmo disso, aqui na escola, às vezes eu e o Tomé caminhando, conversando sobre, e uma vez o Tomé abaixou para pegar um papelzinho de bala no chão. Pegou o papelzinho de bala, ficou com esse papelzinho andando com ele, quando achou um lixo, jogou no lixo. É um gesto simples, mas que ensina muito, né? São as raízes. Então, acho que é gratidão de tudo que a gente já passou e muita coisa que a gente ainda tem que fazer. Precisamos fazer muita coisa. Enquanto a gente tiver energia, a gente vai fazer. É isso aí. Tem uma estrada muito longa pela frente aí. Temos. E eu tenho certeza que a gente vai estar nessa estrada junto, né? Honrando toda essa história e deixando aí o rastro para que essas novas gerações aí elas venham e deem continuidade. Superem muito a gente. Vão superar, né? É o que a gente fala, assim, ele tem que ser melhor do que eu. Né? Tem que ser melhor. Se a gente não gerar um substituto melhor que a gente foi fracassado. Com certeza. Né? Isso aí. Então é o que a gente espera mesmo, né? E que siga, porque volta a falar, né? Nós somos passageiros e a vida é trem-bala mesmo, né? Sim. Olha que velocidade. A gente fala em 40 anos aqui, porra, eu não consigo enxergar, sinceramente, que já passaram 40 anos, né? De tudo isso que nós fizemos aqui. Então, Tem dia que é mais longo do que os outros, né? Tem. Você fala, não é possível que não vai passar. Mas depois você olha para trás e fala, não, passou. Mas amanhece, né? No outro dia amanhece. Cara, porque tem problemas que você fala assim, não é possível isso aí. Esse aí é o último, não vai ter jeito mais. Mas vai, sempre tem. Viva a Família Rosa, viva Colégio Nacional, Café com Tomé. Prossegue a sua caminhada aí contando essa linda história aí das pessoas que passaram por aqui e ajudaram a construir esse grande projeto. Até a próxima.